merecedor da vida eterna. Então, o legalismo é conjuntos de regras que alguém pode adotar para si. E cumprindo essas regras, tal pessoa julgará que ele poderá obter salvação, obter favor de Deus. Então, o legalismo é isso. Mas o que a Bíblia vem nos falar quanto à questão do legalismo? Mateus, no seu capítulo 15, no seu versículo 6, 7, 8 e 9, diz assim: E esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe, e assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Aqui Jesus vem falar para os fariseus. Os fariseus, eles invalidavam a palavra do Senhor com as suas tradições. E essas tradições eles receberam de seus pais. Mas é que tais tradições não se pautam nas Escrituras. Quando alguém adota para si tradições, regras que não se pautam nas Escrituras, ele peca contra Deus. Porque Provérbios capítulo 30, versículo 6 e 7 diz que toda a palavra de Deus é pura, escudo para todo que nele confia. Nada lhe acrescentarás para que não sejas tidos como mentiroso. A palavra de Deus em si só, ela é pura. Ela não precisa ser acrescentada por mais ninguém. Nenhum homem deve acrescentar nada na Escritura. O homem que acrescentar algo na Escritura, a Bíblia vem lhe declarar que será tido, que será visto como mentiroso. Esses fariseus, Cristo lhes viu desta forma. Eles eram mentirosos, porque eles acrescentavam coisas que não é bíblico. Eles acrescentavam tradições que não é bíblico. Uma das tradições que eles acrescentavam é de comer e lavar as mãos. Eles apelavam, eles mostravam que quem comer e não lavar as mãos, ele peca contra Deus. Ele está a transgredir a palavra de Deus. Mas isso não se pauta nas Escrituras. Isso são tradições que eles mesmos receberam. E nos dias atuais temos visto muitas igrejas que têm sido tomadas pelo legalismo. Muitas regras têm sido ensinadas por pastores, mas tais regras não se pautam na Escritura. Mas tais pastores ensinam que quem não cumprir aquela regra não pode merecer a salvação. Devemos ter cuidado para nós não vermos se de facto estamos a seguir a Bíblia ou estamos a seguir o legalismo. As Escrituras devem ser a voz máxima da igreja. Esses fariseus não tiveram a deixar que a Escritura fosse a voz máxima da igreja. Eles tiveram fazer que as tradições fossem a voz máxima. Mas no versículo 7 diz: Hipócrita, bem, pois profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Os legalistas, esses fariseus e esses escribas, eles de facto eram hipócritas. Eles de facto, as suas tradições lhes levavam eles apenas honrarem a Deus com os lábios, mas o coração estava longe de Deus. Quando nós invalidarmos a palavra de Deus, nós estaremos sendo legalistas. A palavra de Deus, ela é pura. E a Bíblia vem dizer em Timóteo que toda a palavra de Deus é inspirada. Toda a Escritura é inspiradamente por Deus. Útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos aperfeiçoar em toda boa obra. Então, se nós queremos um ensinamento, devemos ir para as Escrituras. As Escrituras é nossa única fonte de autoridade, e não o legalismo, e não essas regras que nós vamos tentar adotar para nós. Não podemos invalidar a palavra de Deus com regras que nós achamos melhores. Esses fariseus tiveram a invalidar a palavra do Senhor com essas regras de não lavar as mãos. De lavar as mãos, aliás, pensando que se eles lavassem a mão, aquilo lhes tornaria mais merecedor do reino de Deus. Mas eles tiveram errado. As Escrituras é a palavra de Deus. Somente é as Escrituras. Toda a Escritura, todas as Escrituras, somente as Escrituras. Homens escreveram a Escritura por inspiração de Deus. Então, é dessa Escritura que nós devemos seguir.
Esses fariseus não seguiam as escrituras. Além deles seguirem por parte da escritura, eles tiveram a acrescentar mais tradições, tiveram a acrescentar mais regras, tiveram a acrescentar mais aquilo que eles achavam melhor. Mas eles tiveram a pecar contra Deus. Porque nada podemos acrescentar na escritura a não ser aquilo que já está dentro das escrituras. Apocalipse diz que quem aumentar ou diminuir as palavras deste livro, todas as pragas deste livro cairá sobre eles. Então, todas as vezes que nós temos visto certos pastores a ensinar que a pessoa são salva por dar flor, se lhes molhar azeite, se lhes varrerem com vassoura, se darem fósforo, se beberem água, se serem rebolados na banheira do azeite, isso é legalismo. Isso é regras, é tradições dos homens. Isso não é bíblico. A única forma dos homens serem salvos é por meio da loucura da pregação. A loucura da pregação refere-se mesmo ao sacrifício de Cristo. A Bíblia vem nos apresentar que homens, para serem salvos, eles têm que crer pela fé. Têm que acreditar, confiar na pessoa de Cristo, confiar no sacrifício. Então, quando alguém tenta retirar isso e coloca que para você ser salvo, tens que aceitar ele como teu pastor, tens que aceitar o azeite, tens que aceitar o sal, tens que aceitar o sapato ungido, o olho ungido, o sorriso ungido, o chulé ungido, a pasta ungida. Ele está sendo legalista, ele está acrescentando aí na escritura. 1 Coríntios já diz: aprove a Deus salvar os homens pela loucura da pregação. Os homens serão salvos pela loucura da cruz de Cristo, pelo conteúdo da cruz de Cristo e não pelo legalismo. Então, esses fariseus, o legalismo lhes tornava eles adorarem a Deus com lábios, mas o coração estava distante de Deus. O legalismo leva que a pessoa adora a Deus só por lábio, mas o coração está distante de Deus. Então, devemos ter cuidado com o legalismo. E Jesus no versículo 9 diz: e em vão me adoram. Eles pensavam que estavam a adorar a Deus verdadeiramente por ensinar essas tradições humanas. Esses pastores que nós temos visto, eles têm pensado que estão a adorar a Deus por ensinar acerca da rosa ungida, por ensinar acerca do milagre ungido, por ensinar acerca da lanterna ungida, por ensinar muitas coisas que não se podem na escritura. Eles estarão pensando, estão a agradar a Deus, enquanto que não. Eles estão a adorar a Deus em vão, porque eles são legalistas. Eles não estão a deixar que a escritura seja a voz máxima. Eles estão a colocar xismo. Eles estão a colocar ponto de vista e não as escrituras. Ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Todas essas doutrinas que esses escribas e fariseus ensinavam sobre lavar as mãos e enfim outras doutrinas deles, eram doutrinas de homens. Não era doutrina de Deus. Não era doutrina da Bíblia. Então essas doutrinas desses supostos pastores têm sido doutrinas de homem, não doutrina de Deus. Devemos ter muito cuidado com o legalismo, irmãos. Quando uma igreja é tomada pelo legalismo, aquela igreja se encontra de uma forma lastimável. O que Paulo vem exortar os irmãos em Colosso? No seu capítulo 2, versículo 8, diz assim: cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia, vãs sutilezas, conforme as tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Ele vem alertar os irmãos em Colosso a eles tomarem cuidado com esse povo, com esse grupo de judaizantes, com grupos que vêm ensinar acerca de quê? De filosofias superficiais, filosofias que é contrário à palavra de Deus, que vêm ensinar as vãs sutilezas, que vêm ensinar as tradições dos homens. Então, o legalismo era tão predominante naquela época. E no nosso século, século 21, também o legalismo está a entrar em muitas igrejas. Pastores já não estão a ensinar mais as escrituras, estão a ensinar ensinamento de homens, estão a ensinar ponto de vista, estão a ensinar achismo. Nós temos a escritura como nossa única fonte de autoridade. Se queremos aprender como uma pessoa ser salvo, devemos olhar para a escritura. Se queremos aprender como uma mulher deve se vestir, devemos olhar para a escritura e não olhar para as opiniões que são errantes que certos homens dão.
Então, devemos ter cuidado. O legalismo é contra a vontade de Deus. Deus odeia os legalistas. Deus odeia o legalismo. Se você pensares que vais adotar regras para merecer a salvação, saiba que você estás errado. E não só, se você também falas que vais cumprir o que está na Bíblia para obter salvação, mas o merecimento de Deus, também saiba que você está se tornando legalista. O legalismo é adotar regras para nos tornar merecedores. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos adotar regras que não se portam na Escritura. Existem pessoas que não dão confiança em pessoas que são da linhagem arminianas. Por quê? Não, ele é arminiano, se eu lhe dar confiança, eu estarei pecando contra Deus, eu não vou ser salvo, eu não serei espiritual. Isso é legalismo. Aonde está na Escritura que pessoas que têm divergentes, que somos, né, que temos posições diferentes, posições doutrinárias diferentes, aonde está na Bíblia que eu não devo cumprimentar aquela pessoa? Então isso é legalismo, porque muitas pessoas, se ele crê nisso, você não crê nisso, deixa de te considerar como irmão em Cristo. Deixa de te considerar. Se você é cessacionista, o outro é continuista, mas é da tradição reformada, muitos não vão querer dar credibilidade àquela pessoa, vão falar, não, você é continuista, eu não devo te dar confiança. Porque ele adota para si essa regra, ele vai adotar essa regra, que pensando que se ele não dá confiança nesse que é continuista, ele estará pecando contra Deus e ele não vai ser salvo. Então ele adota para si esses princípios que não é bíblico, são tradições humanas e querem andar daquela forma, pensar que isso lhe tornará mais espirituais. Não. Devemos deixar que a Escritura seja a voz máxima. Não fomos chamados para ser legalista, somos chamados para sermos bíblicos. O legalismo é contra a vontade de Deus, porque o legalismo te faz você adotar regras que não se portam na Escritura e você vai julgar que por meio daquela regra você pode ser salvo. Se você é um legalista, você deve se arrepender. Se o teu pastor é um legalista, ele deve ser confrontado. Se está em uma igreja, onde está a igreja ensina mais o legalismo, ou deve ser essa igreja, ou essa igreja deve mudar isso. Porque aprove a Deus salvar o homem por meio do legalismo? Não. Aprove Deus justificar o homem por meio do legalismo? Não. Aprove a Deus levar os homens por meio do legalismo? Não. Não é o legalismo que nos justifica. Não são esses conjuntos de regras que nos justifica, mas é a fé no Filho de Deus. E essa fé é baseada nas Escrituras. Então legalismo é isso. E devemos ter muito cuidado com o legalismo. Deus abençoe. Amém.